noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. E mais um encontro nosso, mais um compromisso nosso com esse livro, o primeiro livro que Allan Kardec nos deixou, é o Livro dos Espíritos. Estamos chegando ao final, né, Célia? Estamos na questão 961, sabemos que são 1019, então estamos na reta final. Isso não quer dizer que a gente já aprendeu tudo que lemos aqui. Não, o ideal é que ao alguma. final a gente retorne novamente e com a experiência que já tivemos nesses 3, 4 anos aí de estudos, a gente possa ter uma visão diferenciada para melhor, né, das questões novamente. E nós sempre gostamos de falar da importância desse livro, porque a gente esquece. O nome do livro é Livro dos Espíritos. Nós somos espíritos. Então esse livro é para nós. É para lermos, é para estudarmos, é para apreendermos. Porque tudo que nós necessitamos saber, esse livro nos diz. Agora, por exemplo, nós estamos nas penas e gozos futuros. Penas é o que nós chamamos de castigo, que não tem castigo. Não é castigo. Gozos é a nossa premiação. Os nossos prazeres, né? Aí vem agora, nós estamos, especificamente, nós estamos em intuição das penas e gozos futuros. Se eu sei que eu errei, esse livro nos diz, nos esclarece isso. Se eu infringi alguma lei do nosso pai, eu arquei com uma dívida. E essa dívida tem que ser paga. Então, essas penas e gozos futuros é o que tem que interessar diretamente a todos nós. Então, é por isso que a gente gosta muito, a gente fala sempre do nosso prazer de estarmos com vocês e estudando esse livro. Vamos fazer a nossa prece agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a esses amigos espirituais, aos nossos mentores, por mais uma vez nos encontrarmos aqui estudando, querendo, precisando apreender esses ensinamentos. E pedimos a todos vocês que nos fortaleçam nessa nossa procura, nessa nossa necessidade, porque precisamos colocar em prática esses ensinamentos. Precisamos modificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações. Mas reconhecemos que é muito difícil. Mas com a ajuda do nosso Pai, com a ajuda do nosso Mestre Jesus, dos nossos mentores, desses amigos espirituais que nos assistem, nós vamos conseguir. Nos fortaleça, nos intua, nos ilumine nas nossas decisões, nos nossos sentimentos, nas nossas ações. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então nós paramos, né, Célia? Não, Nivaldo, tem caramba, é mesmo, tem a nossa reflexão, né? A nossa reflexão da semana. E a que vocês lerão conosco, ela diz o seguinte: você não é os seus erros. Eles são o que você fez, não quem você é. Nós não somos os nossos erros. Nós erramos.
Mas por que que nós não somos os nossos erros? Por que nós não somos as nossas imperfeições? Porque nós fomos criados pelo amor maior que existe, pela perfeição maior que existe, pela inteligência maior que existe. Então, nós somos perfeitos também, porque Ele não cria nada imperfeito. Então, nós cometemos erros, porque nós temos uma coisa que Ele nos deu, chamada livre-arbítrio. Porque quando nós acertamos porque tomamos a decisão certa. Então, nós nos engrandecemos, nós nos sentimos bem. Quando nós erramos, nós também erramos porque tomamos a decisão errada. Então, nos sentimos para baixo. Mas nós não somos os nossos erros. Os nossos erros foi o que nós fizemos. E por que se não fosse assim, Nivaldo, Paulo de Tarso não teria existido? E tantos outros, né? E tantos outros. Esse exemplo de superação, de transformação para nós, né, Célia? É exatamente a importância disso, né, Célia? Porque muitas vezes nós ficamos presos às nossas questões, aos nossos erros, e a gente não desperta. Não desperta. Ficamos ali enclausurados, sofrendo naquele erro que praticamos no passado, evidentemente, e a gente não sai dali. Aí é que a gente precisa entender que nós não somos os nossos erros. Nós podemos reverter esse quadro, mudar essa situação. A gente não pode mudar o nosso passado, não pode. Não é? Mas a gente pode mudar daqui para frente e fazer um novo final. Então é isso que nos diz essa reflexão dessa noite de hoje. Para a gente não ficar preso no que nos aconteceu. Vamos partir para frente, vamos fazer diferente. Eu falei em Paulo de Tarso. Mas vamos lembrar de um outro que cometeu um erro medonho. Pedro. Ele conviveu com Jesus e negou Jesus 3 vezes. E tinha tido tantos motivos para estar ali, né? Para estar ali fiel a Jesus. Mas ele ficou remoendo aquela negação, neguei, agora... Não! E nós temos lá no Evangelho como ele foi fundamental na Casa do Caminho, né? Pois é. Então, nós não somos os erros que cometemos. São muitos exemplos, né? Santo Agostinho. Então, são muitos exemplos que esses grandes espíritos vieram a nos deixar aí essa superação. Erraram, tiveram momentos que vacilaram, né? Mas aí, rapidamente, eles se convenceram, perceberam que precisavam mudar, não ficaram ali presos no erro. Então, nós não somos os erros que cometemos. Nós não somos eles. Célio, então agora sim, nós estamos no capítulo Penas e Gozos Futuros, na questão 961. Estamos praticamente terminando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? E dentro desse capítulo, Célia, dessa... intuição das penas e gozos futuros, a gente sempre fala, né? Intuição é que quem não tem intuição? Todos nós nunca teve uma intuição? Todos nós temos, porque nós temos essa criação divina. Essas leis divinas foram gravadas em nossas consciências. Mesmo que a gente, por algum motivo, de alguma forma, a gente esteja adormecido, ele está lá. Está tudo gravado na nossa consciência. Então a gente pode, como nós tivemos anterior a esse aqui, né, o nada, né, em que a gente falou sobre o niilismo, são aquelas pessoas, os céticos, né, aquelas pessoas que não acreditam em nada. Mas a gente sabe que mesmo esses, eles nos dizem que são poucos que realmente têm essa crença, né, do niilismo.
Porque lá no fundo, nós temos esse compêndio divino em nossas mentes, né? E agora a gente falando sobre essa intuição das penas, na questão 961, Kardec pergunta aos espíritos, né? No momento da morte, que sentimento domina a maioria dos homens? Será a dúvida, o temor ou a esperança? Quer dizer, naquele momento final, sabe, Célia? No momento da morte, Célia, é aquele momento em que as coisas materiais começam a não fazer mais sentido para nós. Até porque, se faz sentido ainda, o desespero deve ser imenso. Naquele momento em que a gente está doente, Célia, perde o valor às coisas materiais. Então, Kardec pergunta, né? No momento da morte, que sentimento domina a maioria dos homens? A dúvida, o temor ou a esperança? E eles nos respondem. A dúvida nos céticos, endurecidos. Então, aqueles que não acreditavam em nada durante a vida, eles vão ter realmente a dúvida. Então, a dúvida nos céticos endurecidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Não é isso? Então, aquele que não acreditou em nada durante a vida, ele vai ter dúvida. O que vai acontecer comigo a partir de agora? O que vai acontecer comigo? Né? Aqueles que foram culpados, aqueles que fizeram, que sabem, têm a consciência de que fizeram mal, é o temor. Vai ter temor. É o medo. Claro que vai temer. E agora? E agora? Como é que vai ser a minha prestação de conta? Que vai ter que haver. Eles têm essa consciência de que vão ter que responder. E a esperança nos homens de bem. Aqueles que praticaram bem, aqueles que seguiram as leis divinas dentro das suas possibilidades. Né? É esperança. Olha, eu fiz a minha parte. Eu fui um homem de bem dentro do possível que eu conseguisse viver. Então, é a esperança de que realmente a coisa funcione. Né, Célia? Então, são esses sentimentos, né, que nos acometem na hora da morte. Dúvida, temor e esperança. Depende da vida que levamos aqui. Né? Depende do que fizemos aqui no nosso curto período, por mais longo que a gente ache, mas o curto período que passamos aqui. Não acreditamos em nada, dúvida. Fizemos o mal, receio, medo. E levamos uma vida digna, correta, esperança. 962. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Então, como pode haver céticos? É que não acredita em nada. Cético, né, Célia? A descrição, né? O cético adota uma postura de dúvida e questionamento em relação a crenças. Pois é. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? E a espiritualidade nos responde. Eles são, os céticos, em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. É no momento em que a verdade se aproxima, né? Que aí... por orgulho, não existe nada, eu sou o máximo. Se eu não fizer, ninguém faz. Eu é que sou bom, eu é que sou... Né? A gente sabe que há pessoas que pensam dessa forma, mas eles nos dizem que é um pequeno número, é muito menor do que a gente imagina. Né? Até porque na hora que a coisa aperta mesmo... Sim. É o nosso socorro, pai, é a nossa mãe Maria que a gente vai pedir socorro.
Então, mas no momento da morte, né, eles não são tão fortes assim. Não são. Eles nos dizem aqui fanfarrões, né? Fanfarrões. Então eles não param são. de Eles brincar param com a verdade. E pensam, e veem a coisa de perto, como na questão anterior, né, Célia? Eles ficam, caramba, e agora? E a dúvida, o que vai me acontecer? Né? Ou se sentem culpados com temor, né? Aí Kardec nos dá uma explicação, vem complementar vem esclarecer essa pergunta e a resposta dos espíritos. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. É em função dos nossos atos. Aqui na matéria, que nós vamos arcar com as consequências lá na vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça que a partilha da felicidade a que todos aspiram não pode estar confundidos os bons e os maus. Não pode estar confundidos aos bons e aos maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançaram com esforço e perseverança. Essa diferença que a gente observa, né, Célia? Hoje, é a no nosso justiça mundo, do nosso Pai. Será que Deus é injusto? Para uns ele dá tudo com muita facilidade, para outros só com muito esforço. E mesmo assim, às vezes, com muito esforço não conseguem. Aí continua Kardec. A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia a recompensa, o castigo, o outro pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Tem que ser, não pode. Aqui na matéria, se você fez por onde você vai ter. Se você não fez, você não vai ter. Isso é justo, é lógico. Por quê? Porque com a justiça divina vai ser diferente. É intuição do nosso ser espiritual. Nós já sabíamos disso. A gente pode até negar. A gente pode afirmar mesmo que não, isso é balela, isso não... Mas a gente sabe, aqui dentro, é inato nosso. Então, Célia, a gente, nessas 3 questões, Kardec aborda, então, esse tema, intuição das penas e gozos futuros. Né? Se houver alguma dúvida ainda com relação ao que foi trazido, né, vocês coloquem para nós, tragam suas dúvidas, que a gente vai tentar, evidentemente, dentro das possibilidades nossas, senão a gente vai buscar procurar auxílio para responder a vocês, caso haja ainda alguma dúvida com relação a esse tema. E aí Kardec agora traz para nós, abre um outro tema, que é intervenção de Deus nas penas e recompensas. Intervenção de Deus. Será que Deus intervém nas nossas penas e nas nossas recompensas? Vamos ver o que Kardec traz para nós aqui. Na verdade, o que os espíritos nos trazem
diante das questões de Kardec, né? E a primeira questão, a 963, Kardec formula da seguinte forma: Deus se ocupa pessoalmente com cada homem? Não será ele muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Porque, Célia, a gente é muito pequenininho, nós somos um grãozinho de areia, né? No deserto, diante de todo o sistema. Mas nós não As estamos galáxias. falando do nosso orbe, não. Não, das galáxias. Do universo. Do universo, né? Então, olha a questão que Kardec traz. Deus se ocupa com cada um de nós pessoalmente? Será? E a resposta dos espíritos. Olivaldo, tem relatos dos espíritos que o nosso Pai, ele conhece cada um de nós pelo nome desde lá de trás, quando ele criou. Sim. Quantas encarnações nós já tivemos? Não sabemos. Não sabemos. Mas ele sabe o nome que recebemos em cada uma. E aí, olha a resposta dos espíritos, Célia. Deus se ocupa com todos os seres que criou. Todos os seres que criou. Por menores que sejam, para sua bondade, nada é pequenino. Pô, Célia, ele se ocupa com cada um de nós, ele sabe exatamente das tuas necessidades, das minhas necessidades, das necessidades de cada um de vocês. Nivaldo, você, no texto, no seu texto diz que nada é pequenino. Uhum. É a mesma coisa que diz no meu, mas as palavras são diferentes. Então, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada, para a sua bondade, é destituído de valor. Sabe quando a gente está assim, muito para baixo e... nos achando desamparados. Né? Eu não tenho valor nenhum. Não, o que eu faço... Tudo tem valor. Célia, eu lembro, eu estava lembrando aqui agora exatamente dessa questão, daquela parábola que Jesus traz para nós do Zaqueu. De Zaqueu. Né? Quem conhece sabe, né? Zaqueu era um cobrador de imposto e ele soube que Jesus passaria na cidade. Ele queria conhecer Jesus. E ele queria conhecer Jesus, né? E ele soube que Jesus ia passar ali naquela cidade. E ele começa a pensar como... Ele queria ver Jesus. E o que ele vai fazer? Ele não podia se misturar com o povo, porque ele era cobrador de imposto. E era mal visto. Era cobrador mal visto. de imposto é o que... Né? O nosso leão agora. Então, ele então se esconde. Ele sobe num sicômoro, como diz lá o texto do Evangelho. Ele se esconde numa árvore, lá em cima, quietinho, escondido para ninguém vê-lo, e fica aguardando o momento que Jesus ia passar. Ele estava aí escondido, sério. E o que acontece? Quando Jesus vem passando naquele ponto, ele para, olha para cima, chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce dessa árvore. Mas como que ele sabia que tinha alguém escondido lá em cima? Como que ele sabia o nome de Zaqueu? Então, sério, isso nos traz exatamente Jesus, que é o nosso governador, e Deus, o nosso Pai. Sabe exatamente como você disse, Célia, todos os nossos nomes, quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, né? Para exagerarmos assim o conhecimento de Deus sobre nós. E como diz os textos do seu livro, nada é destituído de valor. Por menor que seja. Por menor que seja, tem valor. Nada é pequenino, né? Deus ama tudo que ele criou. Então, é isso. Isso é para a gente perceber a nossa importância para Deus.
como ele se preocupa com cada um de nós. Por mais que a gente nos sintamos, né, desamparados, não estamos. Não estamos. Não estamos. E temos valor. Tudo, ele sabe exatamente tudo que nós precisamos. Ele é esse pai amoroso. Imagine, né, Célia, nós, como pais que criamos os nossos pequeninos, se nós íamos abandoná-los, né, ao perigo, assim é o nosso pai. Então vamos para 964. Não vamos esquecer da 963, tá? Com cada homem, pessoalmente Deus se ocupa. Essa é a redação da minha tradução. Aí na 964, Kardec faz o seguinte questionamento. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Kardec está perguntando. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? E a espiritualidade nos responde: Deus tem suas leis que regem todas as nossas ações. Porque a gente... quando nós rezamos... Sim. Nós rezamos para quem? Para o nosso Pai. Muitos rezam para o seu santo de devoção. Muitos rezam para o seu mentor. Muitos rezam para os... Então, a gente reza, a gente pede por uma infinidade de espíritos. Mas são eles. Eu rezo para o meu mentor, mas é o meu mentor que me concede? Não. Isso é encaminhado ao nosso Pai e isso é concedido ou não. Por ele. Mas é por ele. O poder é do nosso Pai. Então ele diz, Deus tem suas leis que regem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere a ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele não faz isso. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim é tudo. Perfeitamente. Então, Deus nos criou simples e ignorante, colocou as leis divinas em nossa consciência e nos deu o livre-arbítrio, Célia. E essas leis regem têm que reger as nossas vidas. E daí tudo que nós fizermos de positivo ou negativo, nós vamos ser responsabilizados. É simples assim. A gente precisa entender que tudo, mas é tudo mesmo. Tudo tem suas consequências. Tem uma consequência. Tudo tem consequência. Eu pensei, mas não fiz, mas tem consequência. Se eu como muito doce, se eu bebo, se eu fumo, se eu pratico mal, tudo tem consequência. Tudo tem consequência. E é como a espiritualidade nos diz. Deus
tem suas leis que regem todas as nossas ações. Se violarmos, é nossa culpa. Sim. A culpa é nossa, não então, tem isso pra aqui onde. responde, né, Célia? Exatamente a pergunta. Deus necessita ocupar-se com cada um de nós? Ele não Ele precisa. não precisa ficar tomando conta da gente. Ele não é nossa babá. Eu vou ver o que o Nivaldo está fazendo. É. Ele nos deu as regras, as leis, e me deu o livre-arbítrio. E as consequências, como os Espíritos nos respondem aqui. Deus não profere um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, fosse guloso, vou punir-te. Você foi guloso, você vai ficar diabético, você vai ficar obeso, você vai ter um problema de pressão, você vai ter um problema de saúde. Você comeu, você foi uma feijoada e você comeu 4 pratos de feijoada. Você não consegue dormir de noite, você tem uma congestão. A consequência É a consequência. É. E aí Kardec vem com uma explicação para melhorar, para nos dar mais possibilidades, para nos esclarecer melhor. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Nenhuma há, por mais insignificante que seja. Isso aí vai... Essa afirmação, ela vai explicar por que nós estamos aqui encarnados, porque a gente estamos infringindo as leis de Deus. Se sofremos as consequências dessa violação, só nós nos devemos queixar de nós mesmos. Que desse modo, nos queixarmos de nós mesmos. Que desse modo, nos fazemos os causadores da nossa infelicidade. Ou seja, ou das nossas infelicidades futuras. Ou seja, ninguém faz a gente feliz ou infeliz. Quem me faz feliz vão ser os meus atos, os meus pensamentos, as minhas ações, o cumprimento dessas leis. Quem me faz infeliz sou eu mesmo, também por violação a essas leis. E a gente coloca a nossa felicidade e infelicidade na mão do outro, né? Na mão do outro. A gente se diz infeliz ou feliz por conta do outro. E eles nos são muito claros ao afirmar que a felicidade ou a nossa infelicidade estão em nossas mãos, né? No meu livro, Célia, está assim, inclusive, ó, ele diz assim, que nos fazemos, assim, os próprios artesãos de nossa felicidade ou de nossa infelicidade. Nós somos os artesãos, nós vamos construir a nossa felicidade ou a nossa infelicidade de acordo com o cumprimento das leis divinas. E a nota de Kardec continua agora com um exemplo, um esclarecimento maior. Esta verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isso é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive, e lhe diz: aqui estão as regras que deveis seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Deite
a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Não é assim? Tudo que nós necessitamos, esse apólogo narrado aqui por Kardec, tudo que nós necessitamos, as instruções, a educação, tudo isso nos é fornecido pelo nosso Pai. Os instrumentos de que nós necessitamos, tudo isso é fornecido. E cabe a cada um de nós seguir ou não as regras ditadas. E continua a explicação de Kardec. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda a negligência redundará em prejuízos da colheita? Então, o campo está lá, né, Célia? O campo está lá. Foi dado, cultivado. Foi dado para ele todo o necessário, né? Foi cultivado. Foi cuidado. Ele vai produzir. Todos foi os instrumentos necessários para tornar este campo fértil. Tudo foi dado para ele. Então, se ele vier, quando ele vier a produzir, é consequência do cuidado que ele recebeu. Sim. Se ele não produzir nada, também é consequência do resultado do que ele recebeu. Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que o pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há mais essa diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados. Enquanto o filho de que falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Ou seja, a diferença da narrativa do filho que recebe o campo para cuidar e não cuida, não produziu e ele perdeu. E em relação a Deus, nosso Pai, nós não cultivamos o campo, mas nós vamos ter outra oportunidade de cultivar ou não. São as Vamos ter outra. São as reencarnações. É claro que eu ouvi uma palestra em que uma católica dizia assim: o problema de vocês espíritas é a reencarnação. Porque vocês acham, tem encarnação. Tem a próxima, né? Tem a próxima. Deixa para a próxima. E as outras religiões, ou vai para o inferno ou vai para o céu, então faz agora. Te obriga a fazer agora. Faz agora. Mas a gente precisa entender que tem outras oportunidades. Mas os graus de dificuldade, eles também vão aumentando. Com certeza.
Então, se está difícil agora e eu não quero fazer, eu não quero cuidar desse campo agora, porque me dá muito trabalho, deixa para a próxima. Na próxima eu vou ter outra oportunidade, mas a dificuldade também vai ser maior. Vai ser maior. Então, não resta outra opção, vamos fazer, a vamos fazer. reencarnação, logo. como sempre dizemos na série, é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. É uma questão de justiça e de bondade do nosso Pai. Meu filho, vem aqui, olha, eu vou te preparar, faz de novo. Toma, faz de novo. Faz de novo, você errou, faz de novo. É uma bondade, é amor. E aí a gente encerra também, Célia, com essa questão, com essa nota de Kardec, esse tema sobre intervenção de Deus nas penas e recompensas. Mais uma vez, deixamos aqui aberto para vocês, tenham alguma dúvida, coloque para nós. E Kardec, então, vai para mais um tema, que é natureza das penas e gozos futuros. Na questão 965, ele pergunta: as penas e os gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? Materialmente falando, tem alguma coisa? As penas e os gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? Porque a gente sempre diz aqui que nós não morremos, nós perdemos o corpo físico. E Kardec pergunta se as penas têm alguma coisa de material e os gozos têm alguma coisa de material. E eles vão nos responder. O bom senso o diz: não podem ser materiais, visto que a alma não é matéria. Então nós perdemos o corpo físico, mas a alma, o espírito está ali. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal. E, entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra. Ué, como assim? Porque o espírito, uma vez desligado, é mais impressionável à matéria, não embota mais as suas sensações. Nós já falamos aqui, né, Célia, que quando desencarnamos, o espírito fica mais sensível. Nós, encarnados, o espírito encarnado, nós estamos presos a essa matéria, nós só conseguimos enxergar através dos nossos olhos. São só os nossos 5 sentidos. Mas quando o espírito está livre da matéria, Isso se amplia. Ele se amplia. A sua audição amplia, a sua visão é ampliada. Então, as sensações, como eles dizem aqui, ó, são 1000 vezes mais vivos do que as que experimentais na Terra. Então, isso quer dizer que essas penas, Célia, né, ou os gozos após a morte são mais intensos. Então, se nós tivermos alguma coisa que nos leve ao sofrimento, esse sofrimento será muito mais intenso do que quando estávamos na matéria. E Kardec, então, pede para que a gente retorne à questão 237 e à questão 257, Célia. A questão 237, eu aqui já deixei previamente separado, Célia, 237... Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Mas eu acho melhor, Célia, a gente deixar para a próxima semana, porque nós já estamos encerrando o nosso tempo. É verdade. Nós vamos ter essa questão que nós vamos abordar, vamos retornar a ela, a 237, vamos também a 257, para que a gente possa completar o raciocínio e o entendimento que Kardec nos quis trazer sobre essa questão. É até importante nós voltarmos, porque essa questão nós vimos em 2022. Perfeitamente. Né? Então, é uma questão que a gente já pode fazer aí um novo entendimento sobre ela, né? Um entendimento mais aprofundado. Mas nós estamos, então, encerrando aqui o
o nosso estudo nessa noite de hoje, dessa segunda-feira, e desejando a vocês uma excelente semana para todos, que tenhamos muita paz, muito entendimento, compreensão e que estejamos em busca dessa transformação tão necessária para que a gente possa, então, ter esse desencarne, esse encontro com a espiritualidade da melhor forma possível, né? Então, paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.